Vamos lá, vamos falar dessa pelada, né, cara? O Fluminense foi derrotado pelo Lanús no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. E o Fluminense foi derrotado muito porque parece que estava encarando esse jogo contra o Lanús como se fosse uma partida contra um Borussia Dortmund, né? Uma Internazionale de Milão. Porque assim, se a gente está enfrentando uma Inter de Milão fora de casa e no segundo tempo do jogo a gente não tem controle nenhum da partida, não consegue criar nada, mas ao mesmo tempo a Inter também não tem controle, também não consegue criar nada e é um jogo merda ali, eu acho assim, dá para entender que o diagnóstico da comissão técnica seja de que, porra, estamos meio que no lucro aqui, né? Vamos manter as coisas como estão. Agora, eu acho que numa situação em que o contexto do jogo é esse, mas a gente está enfrentando uma equipe que tem um elenco de valor de mercado 3 vezes menor do que o nosso, cara, eu acho que não dá para encarar esse jogo da mesma forma. Porque assim, parece que esse time muitas vezes, ele tá preso lá no Mundial de Clubes. E eu entendo que, porra, a gente forjou a nossa identidade lá durante essa competição, né? Essa nossa característica de ser um time que principalmente nas competições de mata-mata privilegia os aspectos físicos e táticos em detrimento, né, de ser uma equipe mais técnica e de mais criatividade, né? A gente tem essa característica de ser uma equipe mais competitiva fisicamente, né, e que tenta superar os adversários muito mais engolindo eles na parte física e sendo consistente taticamente, né? E assim, eu não vejo nada de errado nisso, né, cara? É a nossa característica, é a nossa identidade que tem origem lá no Mundial de Clubes. Mas assim, eu acho que tem que ter uma nuance nisso aí. Não dá para eu encarar um jogo contra o Lanús da mesma forma que eu encararia um jogo contra o Borussia Dortmund, cara. Porque aqui a gente é que é favorito. Aqui a gente é que tem um elenco muito mais qualificado. Então, se eu tô numa situação em que nada acontece no segundo tempo e a gente não tem controle nenhum do jogo, eu acho que, porra, cara, a gente tem que tentar mudar a trajetória desse jogo, porque senão a gente fica à mercê das coisas que acontecem no futebol, né? Que é aquela bolinha despretensiosa, é aquele contra-ataque no final do jogo, né, cara? E quando a gente assiste a coletiva do Renato depois do jogo, fica muito claro que ele não queria, não tinha intenção de mudar a trajetória do jogo, né? Ele fala lá, porra, só troquei um volante por outro e um ponta por outro, né? Muito mais aquela coisa de substituiçãozinha burocrática, né? Que leva em conta o cansaço natural dos jogadores ao longo da partida, né? De novo, privilegiando a parte física acima de qualquer outra coisa. Só que assim, essa tentativa de manter as coisas como estavam, ela é um tiro que sai pela culatra. Não só porque eu acho que não deveria tentar se manter as coisas como estavam, mas também porque ele não consegue fazer isso. Os jogadores que entram, eles não conseguem contribuir da mesma forma que os jogadores que saíram, né, cara? Tu tira o Serna e coloca o Soteldo, mano. E aí aquela história, né? Porra, até quando? Até quando o Soteldo vai ser o primeiro da fila para entrar? Né, cara? Em detrimento de jogadores como o Keno, que hoje não foi nem relacionado. Né? Nós, torcedores do Fluminense, quantas vezes a gente viu o Keno entrando no segundo tempo e botando fogo no jogo, cara? É um jogador que é perfeito para esse tipo de situação, de pegar uma defesa cansada, já se provou muitas vezes nesse tipo de contexto, né, cara? A gente tem o Riquelme, que é uma joia da base e que, assim, o Renato praticamente não utiliza, né, cara? O que foi feito do Riquelme durante essa temporada? Que foi um moleque que começou, né, de uma forma muito promissora, muito bem,
né? Fale-se o que quiser do Mano Menezes, mas ele dava oportunidades para o Riquelme, né? E o Riquelme mostrou que merecia essas oportunidades, jogando muito bem, ganhou titularidade em algum momento da temporada ali no início, né? Depois oscilou, o que é normal, perdeu a posição, mas assim, a gente via o jogador sendo utilizado como jogador da base, que é considerado uma grande promessa, tem que ser utilizado, né? Aos poucos, entra um pouco, sai, né? Aí ganha uma chance vindo do banco, e é isso, cara. Eu não peço que, porra, o Riquelme seja titular, entre todo o jogo, mas, cara, o Riquelme entrou no último jogo contra o Corinthians, e eu nem me lembro qual foi a última vez que ele tinha ganhado uma oportunidade com o Renato, cara. E assim, tudo isso para colocar um Soteldo que entra no jogo e não consegue fazer absolutamente nada. Ele não consegue fazer nada. E assim, isso me faz pensar também que a própria forma como o Renato está utilizando ele esteja equivocada. Porque assim, tá muito claro que o Soteldo hoje não é um jogador que entra no segundo tempo e consegue fazer alguma fumaça, né? Talvez no auge dele ele fosse esse tipo de jogador, né? Hoje até fisicamente parece que ele não consegue entregar isso. E assim, o Soteldo ele não é nem pereba, ele não é um cara que é ruim tecnicamente. Então às vezes se você quer utilizar o Soteldo, porra, num jogo desse em que você vai botar um time reserva, bota ele desde o início, pô. Né? Esse jogo agora contra o Corinthians, não colocou ele no início e colocou ele no segundo tempo e ele não fez porra nenhuma. Né? Assim, para mim tá bem claro que assim não é a forma para utilizar esse jogador se você realmente quer muito utilizar esse jogador. E o Renato quer muito, né? Renato gosta muito do Soteldo, isso tá claro que é uma preferência pessoal ali do treinador, que não tem base nenhuma no que o jogador entrega em campo, né? E aí, porra, a torcida começa a chamar ele de paneleiro com razão, porque isso é fazer panela. O cara não faz nada, não ajuda em nada e está sendo escolhido no lugar de outros que já mostraram que conseguem ajudar mais. Não tem justificativa para isso, né? E aí é isso, sai o Serna e entra o Soteldo, e sai o Martinelli, que era um dos melhores jogadores em campo, né? E entra o Bernal, que é uma merda. Eu não vou nem me alongar falando do Facundo Bernal, porque eu já fiz um vídeo só falando dele, né? O quanto eu acho ele um jogador superestimado, né? Uma enganação. E me parece que cada vez mais a torcida do Fluminense está percebendo isso. É um jogador que, cara, assim, ofensivamente não entrega, demora demais, é muito lento na tomada de decisões. Defensivamente também não entrega nada. É um cara que, assim, pelo tamanho que tem, né? Porque é isso, hoje em dia vai entrar o Bernal e o que você ganhar, ganha em altura. É só isso que ele tem. Então bota a porra do Shaquille O'Neal no time, mano. Vai ganhar mais altura ainda. E é capaz dele conseguir marcar mais, porque, porra, muito grande e forte. Cara, o Bernal, assim, é um volante que eu não vejo nada, né? Eu não vejo nada. E, assim, pra mim, também demonstra uma fragilidade do elenco que, para mim, pouca gente enxerga, mesmo na torcida do Fluminense, né? Eu acho que na posição de volante nós temos uma fragilidade, porque nós temos muitos jogadores, né? Tem lá Martinelli, Hércules, Nonato, Bernal, Thiago Santos, Otávio, mas a gente não tem uma opção de volante mais sólido defensivamente que seja minimamente confiável, porque assim, Martinelli, Hércules e Nonato não são esse tipo de jogador, né? São jogadores que têm uma característica mais ali de segundo volante, mais jogadores que se destacam porque tem uma técnica, tem uma chegada na área, né? Não são aqueles jogadores que você vai colocar em campo para dar uma consistência defensiva maior quando você está precisando, né? E o Bernal, assim, não sei o que ele é, né? O Thiago Santos e o Otávio são jogadores até que tem uma característica mais defensiva, mas eles são ruins demais, cara. São ruins demais, não dá para confiar minimamente neles. Então, falta ao Fluminense um jogador com essa característica. E aí o que acontece? O Renato não quer botar o Otávio e o Thiago Santos, e eu nem julgo ele por isso, né? Mas aí fica tendo que colocar o Bernal. E aí, para mim, isso demonstra claramente uma deficiência do elenco no meio de campo.
né? E aí, assim, as substituições não melhoram o time, né? Eu acho que até pioram o time, porque o Bernal realmente entrou muito mal. O Soteldo foi mais aquela coisa de não conseguir contribuir em nada. E aí, faltando 5 minutos, o Renato bota o Lúcio Acosta, bota o Cano e bota o Júlio Fidelis, né? Eu acho que ele faz isso para falar que tentou ganhar o jogo, né? Que ele fala até na coletiva dele, ah, não, acreditei que dava para ganhar o jogo, né? Porra, faltando 5 minutos que você faz isso, né? Você não tentou ganhar o jogo, Renato. Você estava satisfeitíssimo com o empate em que a gente não tinha controle nenhum da partida contra o Lanús, né? E aí, cara, se colocou numa situação em que os deuses do futebol poderiam fazer a gente pagar pela nossa falta de ousadia e nós pagamos, né? Para isso, foi isso que aconteceu no jogo. Temos tudo para virar no Maracanã, né, cara? Mas é isso. Saudações tricolores, grande abraço, até mais.